E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu acabei de descrever para vocês uma conversão, mais precisamente uma regeneração. É assim que Deus faz todas as coisas. Ele diz que haja luz e houve luz. Perceba que o sol e as estrelas nem haviam sido criados ainda. Eles ainda vão ser criados. Mas que luz era essa que iluminava todas as coisas? O próprio Deus, a sua essência. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender quem de fato nós somos e até que ponto nós podemos ir. Meus irmãos, um carro de Fórmula 1, ele anda muitas vezes até 300 km por hora. Mas se o pastor Arthur tentar fazer isso no Pérola Negra, eu acho que ele vai estourar o motor do carro dele. O Pérola Negra é 1.0 ousado, mas é 1.0. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada criação tem um objetivo específico. O carro de Fórmula 1 ele foi desenhado e ele foi criado para que os pilotos competissem e vissem quem era o mais veloz. Esse não é o objetivo de um carro que é feito para transitar nas nossas cidades. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda que cada acontecimento da minha e da sua vida tem um objetivo específico. Talvez a gente não saiba desse objetivo ainda, mas tem um objetivo. Por que Deus fez a luz? Porque existia trevas. A luz foi feita para iluminar as trevas. E é isso que a gente vê, um mundo decaído, onde todos pecaram e carecem da glória de Deus, só podia ser vivificado se houvesse luz nele. É assim que nós aprendemos. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 26, ele está descrevendo a experiência da sua conversão. Ele diz que o Senhor Jesus falou com ele: olha, Paulo, eu lhe chamei com um fim específico. Eu quero que você leve a minha palavra aos gentios. Eu quero que você traga eles da treva para a luz. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo. Se você é crente, esse é o seu objetivo. O Senhor Jesus nos deu uma ordem e Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo. É assim que as pessoas são iluminadas, pela pregação do Evangelho e pelo poder vivificador do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, há uma responsabilidade nas nossas mãos. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5 que nós somos a luz do mundo. Essa luz aqui. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi assim que aconteceu na vida de cada um de nós, se de fato nós somos cristãos hoje aqui. A grande pergunta é: eu sou luz ou em mim ainda pairam as trevas? Nosso comportamento, nosso pensamento e as nossas atitudes é que vão dizer acerca de quem de fato nós somos. Versículo 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas. Ele fez a separação. Quem foi que fez a separação entre luz e trevas? Deus. Por quê? Porque a luz era boa, mas as trevas não eram. Essa é a grande questão, meus irmãos. Hoje eu vejo uma atitude e eu fico tão triste com a atitude da igreja de querer agradar o mundo. Sabe, nós aprendemos dos lábios do Senhor Jesus que nós não temos nada a ver com essa terra. Nós aprendemos dos lábios do próprio de um demônio. Quando o Senhor Jesus atravessa o mar e chega a uma cidade chamada Gadara, lá existia um endemoniado que estava possuído por uma legião de demônios. Eles se prostram diante de Jesus, ou ele se prostra diante de Jesus, ele que estava possuído por milhares de demônios, e diz: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele está dizendo: não tenho nada a ver com você. Você é luz, a gente é trevas. Mas hoje em dia a gente vê essa tentativa
da miscigenação de luz e trevas com o objetivo de agradar a todos. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja que agrada ao mundo desagrada a Deus. Se o objetivo da gente é agradar uns aos outros aqui, pode ter certeza que nós estamos desagradando a Deus. As trevas e a luz, existe uma separação entre elas, e quem colocou foi o próprio Deus. Porque as trevas não são boas, mas a luz, ela é boa. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Uma coisa muito simples: a igreja não foi criada para agradar o mundo, ela foi criada para preparar as pessoas a se relacionarem com Deus Santo. A Bíblia diz: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Sabe, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A luz é boa, as trevas não são. Mas na maioria das vezes nós gostamos mais das trevas do que da luz. Por que isso? Porque nas trevas eu não preciso me preocupar comigo. Nas trevas eu posso ser quem eu sou. Mas na luz eu vou ter que tomar conta de mim. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que abandonar determinados hábitos, eu vou ter que começar outros hábitos. Por isso, meus irmãos, que como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a nossa realidade. A luz veio ao mundo, a luz está no mundo. Como? Pela igreja do Senhor, pela palavra do Senhor, a luz continua no mundo, iluminando todos aqueles que Deus quer iluminar. Mas por isso o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque somos luz e porque nós fugimos das trevas. É isso que Tiago diz no capítulo 1. Ele diz que a religião perfeita é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e fugir da corrupção deste mundo, fugir das trevas que tão de perto nos assedia. Como está escrito em Hebreus capítulo 12: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele diz: devemos nos desembaraçar do pecado que tão de perto nos assedia. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que bom é a vontade de Deus. A vontade do mundo parece boa, assim como parecia uma atitude correta para Eva tomar do fruto e comê-lo, porque o fruto era agradável, o fruto despertava o desejo e o fruto era bom para dar conhecimento, mas aquele fruto traria morte. Por isso que nós precisamos constantemente perceber a respeito de nós mesmos, aonde nós estamos caminhando, quem está na nossa companhia, a luz ou as trevas? Para onde nós estamos indo, para a luz ou para as trevas? O Senhor diz no seu livro: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Quero, porém, que escolhas a vida para que viva. Essa é uma escolha que devemos fazer todos os dias. Meus irmãos, há uma realidade na Bíblia que homem nenhum pode fugir. Deus é soberano e o homem é responsável por cada uma das suas atitudes. Na maioria das vezes, as pessoas que não conhecem bem a soberania de Deus e nem a Bíblia costumam usar a soberania de Deus para excluir a sua própria responsabilidade. Mas a Bíblia não nos dá esse direito. A Bíblia nos ensina duas verdades que não são opostas, como muitos dizem, mas são complementares. Deus é soberano e o homem é responsável por cada uma das suas atitudes. Está escrito na palavra do Senhor: e não se engane o homem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. É isso que a gente precisa analisar na nossa vida. Ele fez a separação entre a luz e a treva e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite.
Sabe, meus irmãos, muitas pessoas dizem assim: olha, eu creio que eu tenho que guardar o domingo, eu creio que eu tenho que guardar o sábado. Olha, meus irmãos, vir para a igreja dia de domingo é algo maravilhoso. Começar a semana com Deus é algo extremamente maravilhoso e uma atitude de fé, demonstrando a nossa fé para nós mesmos e para os outros. Mas deixa eu lhe dizer, você tem que adorar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até que Ele volte. Muitas pessoas acreditam que nós devemos adorar a Deus somente um determinado dia ou uma determinada hora do dia. Meus irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus andou sobre essa terra, a sua mãe e os seus irmãos disseram que ele estava fora de si. Por quê? Imagine, a mãe de Jesus, que foi avisada do nascimento do seu filho por um anjo de Deus, que deu à luz pelo poder do Espírito Santo, porque não tinha relação carnal com ninguém, viu seu filho com apenas 12 anos conversar com os doutores da lei em pé de igualdade, diz a Bíblia, e ela guardava tudo isso no seu coração. Mas quando Jesus começou a trabalhar e fazer as coisas para Deus como deveria, ela disse: meu filho, você está exagerando. Está exagerando, isso é demais. Sabe, tudo bem que vocês tenham 3 cultos por semana, mas estudo bíblico e culto todo dia, isso é coisa de maluca. Parece que não tem o que fazer. Sabe, então as pessoas, elas têm uma forte tendência de colocar a religião em uma gaveta ou em um quarto da casa. Olha, eu amo tanto a Deus que eu tenho um quarto lá na minha casa só para Ele. É o do fundo, para ninguém ver, fica lá. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia diz. O Deus está na fundação e em todos os lugares da sua casa. O Deus não está em lugar nenhum. Essa é a realidade das Escrituras. Jesus disse: façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Lá no livro do Apocalipse a gente aprende quando é que a noite vem. Quando o homem vai ter que dar conta do seu pecado diante de Deus. Quando nós seremos julgados, cada um em conformidade com as nossas obras. Inclusive aqueles que estão salvos receberão o seu galardão segundo as suas obras, como está escrito em Coríntios. Por isso é importante que a gente entenda que nós fomos criados com uma função. Sabe qual é a função de um celular? Hoje em dia a gente nem sabe, né? Tem gente que a função do celular é joguinho, para o dia todo jogando. Não, mas o celular foi criado para quê? Para falar: alô, oi, sim. Foi criado para a gente se comunicar. Agora, se eu uso o meu celular como espelho, ele foi criado para ser espelho? Eu estou subutilizando um mecanismo de comunicação super evoluído. Ou se eu uso de repente o meu celular para ser peso de papel. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós estamos fazendo isso com a nossa própria vida. Nós fomos criados para coisas, para um fim muito maior do que o de fato nós estamos vivendo na maioria das vezes. Muitas vezes nós colocamos limites para nós mesmos. Olha, eu acredito que eu só posso ir para a igreja uma vez por semana. Eu acredito que eu só posso ler a palavra de Deus 1 hora por dia. Eu acredito que eu só posso orar meia hora. Eu acredito que eu só posso suportar até aqui. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer, todos os limites na Bíblia foram comprovados como errados. Jó tinha um limite. Como é que você sabe? Porque ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. Ele disse: o meu limite é aqui. Se passar daqui, eu acho que eu não vou aguentar. Passou e ele aguentou. Sabe? É assim que a gente vê na palavra de Deus. Nós temos um propósito. Todas as criaturas de Deus foram criadas com um propósito. Toda a criação foi criada com um propósito. Por que Deus criou o mar? Vocês já estudaram em relação ao oxigênio, como é que faz? Por que Deus criou as plantas? Sabe, quando você estuda ciências,
E perceba que eu comecei dizendo que nós aqui nós não somos contra as ciências, nós somos contra a ciência que nega a Deus. Porque a ciência que busca entender a Deus é algo maravilhoso. Entender, por exemplo, o fenômeno da reprodução, entender sobre a agricultura, como é que nós plantamos semente, daqui a pouco já é uma árvore e ela dá fruto, sabe? Entender essas coisas é algo maravilhoso, mas todas essas coisas não foram criadas pelo homem, foram criadas por Deus. E o homem apenas está descobrindo tudo que Deus fez com perfeição. Por isso que é importante que a gente veja qual é o nosso papel aqui na terra. Deus fez todas as coisas com um propósito, até o ímpio tem um propósito específico, é o dia da ira. Está escrito lá em Romanos capítulo 9, que o oleiro, que é Deus, aquele que faz todas as coisas, ele fez 2 tipos de vaso. Ele fez os vasos de ira, reservados para a sua ira, e fez os vasos de misericórdia, que somos nós, reservados para a sua glória. Mas qual é a diferença do vaso de ira para o vaso de misericórdia? Simples. O vaso de ira é aquele que anda em trevas e é trevas. O vaso de misericórdia é aquele que anda na luz e é luz. Chamou Deus de dia, aonde havia luz, e as trevas à noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas os judeus, eles não contam os dias como nós. Nós começamos o nosso dia às 0 horas, não é isso mesmo? Mas para os judeus não, para os judeus o dia deles não começa às 0 horas, mas começa às 6 horas da tarde. Então, por exemplo, nós estamos no domingo, que vai até 6 horas da tarde. Não, pastor, o domingo vai até meia-noite, só se você não for judeu. E se você for judeu, o domingo vai até 6 horas, 6 horas começa um outro dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que são adventistas, como eles dizem, guardar o sábado. Então o sábado deles, como era o dos judeus, começa às 6 horas da sexta-feira e vai até às 6 horas do sábado. Era assim que se contava um dia. Por quê? Porque Deus formou o dia dessa forma. Primeiro houve tarde e depois houve manhã. Por quê? Porque as trevas vieram antes da luz. Na maioria das vezes a gente imagina, não, vem luz e depois vem trevas. Primeiro é dia e depois é noite. Não, primeiro foi noite. Primeiro foi tarde, e depois, quando o Senhor criou a luz, é que houve a manhã. Assim formou o primeiro dia. Houve tarde e houve manhã. Houve noite e houve manhã. Por que você está dizendo isso? Porque a sua vida é assim também. A gente começa fugindo das trevas. A maioria das vezes, quando nós começamos na fé cristã, nós ainda estamos sem enxergar direito as coisas. E nós vamos nos aproximando da luz, e cada vez que a gente se aproxima da luz, as coisas ficam mais claras na nossa vida. Que seja assim na nossa vida, tarde e manhã do primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Meus irmãos, a terra era como uma grande bola de água, e o Senhor disse: não, eu vou criar um espaço entre a água e o céu. Eu vou criar esse intervalo que nós chamamos de atmosfera, que vai da água até fora do céu. E ele diz: olha, eu vou separar essas coisas. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava fazendo, ele está começando a construção do habitat daquele que seria a sua imagem e semelhança. Já imaginou se fosse só água? Se a gente não tivesse atmosfera? Sabe o que é que Deus está criando aqui? Uma coisa que é indispensável para mim e para você: oxigênio. Vamos abrir em Atos capítulo 17. Amém? Amém.
Graças a Deus. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Sabe, Deus está começando a criar o habitat para depois ele colocar os seres vivos dentro. Ele agora diz: olha, eu quero que haja separação entre água e ar. Era tudo junto, misturado. Então vamos fazer essa separação. Vou separar agora e eu vou dar o nome, sabe, de céus para o firmamento. E as águas continuam sendo águas. Olha que coisa tremenda. Nós moramos em um planeta que se chama planeta Terra, mas 3/4 é água. Devia ser planeta, mas por que o nome não é planeta água e sim planeta Terra? Porque o ser humano só pode habitar na Terra. É a parte que nós vamos ver que nos cabe. Eu não vejo ninguém aqui com guelras ou barbatanas, mas nós temos pés e mãos. Deus faz tudo com um propósito. É por isso que tem gente que diz: pastor, eu não entendo porque o senhor tem medo de avião. Eu digo: meu filho, se Deus quisesse que eu voasse, ele me dava asas, mas ele me deu pés, né? Graças a Deus. Versículo 9: e disse também Deus: juntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E ele disse: eu quero que as águas se juntem em um só lugar, e agora vai aparecer a porção seca, que é onde nós estamos aqui, ó, pisando. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. Então a terra ali, a terra aqui, o mar lá, isso é bom. Deus sabe que é bom, por isso que ele fez assim. Olha, meus irmãos, está escrito lá em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus deseja e executa, tem 3 características básicas: é bom, é perfeito e é agradável. Tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então Deus está criando a sua criação, e Ele está como um sábio arquiteto, e Ele diz: não, agora eu já separei o ar da água, eu vou separar a água para que suja a terra. Vamos lá. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Sabe, existe uma pergunta que muitas vezes é feita em forma de, como eu vou dizer, de adivinhação. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Depende. Você acredita em Deus? Essa é uma resposta que vai dizer muito a respeito da sua fé. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem acha que é o ovo, levanta a mão. Amém? Graças a Deus, todo mundo é crente aqui. Quem veio primeiro foi a galinha, levanta a mão. Olha aí. Quem não levantou a mão é porque ficou em dúvida, né? Calma, gente. Então, claro que foi a galinha. Pastor, o que é que o senhor está querendo? O que é que tem a ver com isso aqui? Primeiro o Senhor criou a relva e as árvores e disse: eu quero que vocês deem sementes. Para quê? Para que haja continuação na criação. Sabe, Deus criou um abacateiro, mas até hoje uma pessoa pode plantar um abacateiro. Minha irmã Sandra planta o que lá, minha irmã? Tudo, né, meu irmão? Então, mas ela não é Deus, ela usa as sementes que Deus mandou que as árvores produzissem para plantar novas árvores. Perceba como Deus faz tudo de uma forma perfeita. Ele disse: sim, eu quero que tenha árvore, mas não é só até aí. Eu quero que as árvores deem frutos e elas deem sementes, cada um segundo a sua
espécie. É isso que Deus faz. Tudo que Deus faz é bom. Mas o que é que o homem faz? O homem tenta ser Deus e só faz bobagem. Hoje em dia nós temos os alimentos transgênicos, que são alimentos alterados geneticamente, e já foi comprovado que eles não fazem muito bem. Hoje em dia já foi comprovado que os alimentos naturais são os melhores para serem ingeridos pelos seres humanos. Alguma dúvida em relação a isso? Não, porque tudo que Deus faz é bom. Qual é a melhor galinha de você comer? A da Avipau, congelada lá, né? Ou aquela galinha que você cria da granja? Qual é que você acha que é melhor? Qual é o ovo melhor de ser ingerido? O ovo industrializado que você compra e que já tem gosto de hormônio? Ou o ovo que sai da galinha naturalmente, uma galinha criada também de uma forma normal? Perceba, meus irmãos, o homem tem tentado fazer as coisas ao seu próprio jeito e ele só faz bobagem. Nós não fomos chamados para transformar a criação, nós fomos chamados para tomar conta e usufruir da criação que Deus criou. Esse é o nosso papel. Por isso que tomemos cuidado com as coisas que vemos e ouvimos ao nosso redor. Continuando. Cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que todas as coisas Deus está fazendo aqui pelo poder da sua palavra. E Deus disse: eu quero que haja árvores, as árvores eu quero que deem frutos, os frutos eu quero que tenham sementes, e assim se fez. Olha, eu quero que o mar fique ali, a terra vai surgir aqui, e assim se fez. Aí Deus disse assim: eu quero que você se arrependa, e você diz: ah, não quero. Aí Deus diz assim: eu quero que você perdoe o seu irmão. Ah, não vou perdoar hoje. Aí Deus diz assim: eu quero que você me honre como um filho tem que honrar o pai. Ah, eu não estou afim. É mesmo? Grande coragem a sua. Porque está escrito na Bíblia que esse mesmo Deus que cria, ele destrói a sua criação. Sabe, o meu filho, criação maravilhosa, né? Meu filho, ele gosta muito de brincar de Lego. E brincar de Lego é assim: você constrói e depois você destrói. Por que ele pode destruir o Lego que ele construiu? Porque foi ele que construiu. E com aquelas pecinhas de Lego ele faz o que ele quer. A mesma coisa muitas vezes a gente fica: eu não entendo porque Deus fez isso e aquilo. Eu digo: meu filho, e não é ele que é o dono? Não é dele. Todas as coisas não são dele, por ele e para ele. Aí a pessoa diz assim: eu não entendo porque teve um desastre ali, morreram 10 mil. Sim, quem foi que criou esses 10 mil? Eu não entendo porque teve um desastre, um alagamento e... Sim. Sabe, entender que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele é por causa disso, o dono de tudo e de todos, vai fazer toda a diferença na sua relação com Ele. O povo de Deus, a gente está aprendendo isso no livro de Lamentações, teve que passar por sofrimento terrível para ver isso. Você sabe o que eles dizem? Eu vou pôr a cara no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Eles aprenderam que Deus não tem obrigação nenhuma com eles. Se eu tenho obrigação com Deus, é melhor eu começar, viu? Porque eu fazendo as coisas, eu não sei se Deus vai ter misericórdia de mim. Imagina se eu não fizer. Eu tenho certeza que Ele não vai ter. Essa é a questão. Deus é Deus e nós não somos. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 1, isso tem que ficar firme na nossa mente. Que Deus não tem obrigação nenhuma com a gente e que a gente tem toda obrigação com Ele. Isso é se você acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, então não. Mas se você acredita na Bíblia como a palavra de Deus e você vai estudar o livro de Gênesis, isso vai lhe dizer muito a esse respeito. Versículo 12: e assim
se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do terceiro dia. Sabe, Deus foi lá, criou as coisas, e Ele criou com a sua palavra. Ele dizia: eu quero que seja feito assim, assim, e era feito, era realizado de acordo com o que Deus queria, todas as coisas. Versículo 14: e disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias do ano, e sejam para luzeiros do firmamento nos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, e para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia. Agora o Senhor vai criar o sol e a lua. Sabe, meus irmãos, é importante que a gente veja o nosso papel aqui. Nós não somos a luz, mas nós temos a luz. O Senhor, quando diz que nós precisamos ser a luz do mundo, Ele não coloca a nós como aquela luz que veio no primeiro instante e haja luz. Não, Ele nos coloca como essa luz que é criada nesse momento. E Ele diz o seguinte: nenhuma pessoa acende uma candeia e a coloca embaixo da mesa, antes coloca no velador, para que ilumine toda a casa. Deus fez o sol para iluminar o dia, e Deus fez a lua para iluminar a noite, bem como as estrelas do céu. E assim é cada cristão. Sabe, o sol que ilumina o dia são aqueles cristãos que já estão na luz, estão na fé, estão na igreja, estão perseverando. Eles têm o sol, a palavra de Deus que os guia. Mas o Senhor também tem a lua, que vai levar a luz para aqueles que ainda estão em trevas. Perceba como a obra da igreja é sempre uma obra dupla. Não somente conservar o que recebemos, mas continuar a disseminar o que recebemos para que outros sejam alcançados. Um papel não pode existir sem o outro. Existem pessoas que acreditam que o propósito de Deus é que a gente alcance a outros, e aí eles se esquecem do fundamento. Como eu posso salvar alguém se eu mesmo não estiver salvo? Como eu posso indicar o caminho para alguém se eu mesmo ainda estou perdido? Esse é o papel da igreja. É um papel duplo. Existem pessoas que dizem assim: não, mas eu sou uma igreja missionária. Meu filho, toda igreja é missionária. Toda igreja, ela tem que fazer missões segundo o propósito de Deus. Porque o Senhor criou não um luzeiro, mas Ele criou dois. O sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite, e ainda existem as estrelas. É assim que Deus faz todas as coisas, com perfeição. Por isso que Ele diz: olha, eu quero que vocês preguem o meu evangelho, eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações. Mas antes, nós mesmos precisamos estar fundamentados e alicerçados na verdade. Quem mais precisa ouvir o evangelho do que os próprios crentes? Meus irmãos, nós vivemos em uma realidade, principalmente aqui no nosso país, que existe uma quantidade de pessoas que se denominam desviados. Sabe, você chega na rua e você vai fazer qualquer ação evangelística, eu desafio você se você não vai encontrar pelo menos 10 desviados.
Quando a gente chega, por exemplo, em lugares onde se reúnem os drogados ou moradores de rua, e você vai levar a palavra, sopão ou qualquer coisa que seja, e aí você começa a dividir a Bíblia com aquela pessoa, eu sou desviado. Se você for na cadeia pública hoje, você vai ver uma quantidade de desviados. Os desviados viraram um segmento como os católicos não praticantes. Eu me defini assim durante muito tempo. Você é o que? Católico não praticante. O que é o católico não praticante? É aquele que não é nada, mas diz que é alguma coisa só para não ficar por fora. Amém? Ele não sabe nada do catolicismo. Ele é um católico não praticante. E o católico não praticante, ele é uma mistura de espírita com budista, né? Tem um pouquinho de crudo no católico não praticante. E o desviado é a mesma coisa. Você vai conversar com o desviado, meu filho. Rapaz, esse camarada não acredita em coisa. Por que não conhece nada? Aquele que acredita em tudo, na verdade, não sabe nada. Esse é o grande ponto. Nós precisamos primeiro estar alumiados aqui no dia. Eu não sei se vocês sabem, a lua, ela não tem luz própria. Vocês já estudaram isso? A luz que faz com que a lua reflita à noite é a luz de quem? Olha gente, eu sou ruim. Não era muito bom no colégio não, mas tem umas coisas que o próprio Deus faz com que a gente não se esqueça. É verdade. Então a lua, ela funciona como um grande espelho. A luz do sol bate nela de noite, aí ela alumia. É assim. Sabe, se a gente não for luz aqui dentro, o que a gente pode levar lá para fora? É por isso que a maioria dos evangelismos hoje em dia não presta para nada. Não, a gente vai fazer uma ação evangelística. Faz como? Pega um violão aí, vamos tocar um louvor aí de Tales. Meu filho, você quer levar o povo para o inferno mais rápido? Como é isso? Não, pai, vamos fazer uma ação evangelística. Eu vou distribuir 100 ingressos por Clama Bahia. Meu filho, clame antes de fazer isso. Clame misericórdia de Deus. Porque aquele lugar é a sucursal do inferno aqui na terra. Sabe, evangelismo não é o que a gente chama de evangelismo. Evangelismo é o que Filipe fez com o eunuco. Evangelismo é o que o Paulo fez na cidade de Coríntios. É o que Paulo fez na cidade de Éfeso. Evangelismo é o que Pedro fez no dia de Pentecostes, diante daquela multidão. Isso é evangelismo. É você apresentar a palavra de Deus para essas pessoas. O povo não está precisando de música. O povo não está precisando de alegria. O povo está precisando de conhecimento. A Bíblia está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É cada abominação que a gente vê. Não, isso é para evangelizar. Eu quero ganhar almas. Quer o quê, rapaz? Quer ganhar almas. E a sua está ganha? Ontem, irmão Renato, a gente estava em festa ontem, no aniversário da Formosa Betel. O irmão Renato me chamou para dar uma palavra. E teriam muitas pessoas de outras denominações. E eu fui orar ao Senhor. E a pregação foi simples. A pergunta mais importante do mundo: você é salvo? E eu comecei a pregação dizendo isso. Eu não estou perguntando se você é crente. Eu não estou perguntando se você é batizado. Eu não estou perguntando se você é cheio de dons espirituais. Eu estou perguntando se você é salvo. Porque essa é a pergunta que vai determinar se a sua vida ela vai te trazer alegria ou tristeza. Essa é a grande questão, meus irmãos. Qual é o nosso papel enquanto igreja? A Formosa Betel está para fazer 1 ano. A CCVE fez 4 anos, exatamente sexta-feira. Dia 25 de setembro de 2011 foi o primeiro culto dominical aqui. Muitas coisas se passaram. Muitas coisas que antes nós não sabíamos, agora sabemos, e por isso deixamos de fazer algumas coisas, começamos a fazer outras. Mas uma das grandes coisas que nós aprendemos é que a maioria dos crentes não gostam do Evangelho.
Se você apresentar o Evangelho para a maioria dos crentes, ele não vai gostar de você. Por quê? Porque hoje em dia, a semelhança do que tinha sido feito na época de Jesus, os homens usam a religião para os seus próprios propósitos. A igreja, que foi criada para o propósito de Deus, agora foi desvirtuada e tem agora servido para propósitos humanos. Essa semana um camarada chegou e disse assim: e aí, vocês estão apoiando quem aí? Jesus, te apoia ele. Não, aí que está chegando aí, ano que vem. Eu digo, pois é, ano que vem, a gente apoia Jesus. Por que isso? Porque você sabe que ano que vem o que vai ter de pastor saindo a candidato, pedindo voto para quem, para não sei quem, sabe? A igreja não foi feita para isso. Você chega numa igreja hoje, antes do pregador falar qualquer coisa, ele tem que vender pelo menos 2 produtos, livro e CD. Tem um pessoal que vende uns DVD, meu filho, que a qualidade, só misericórdia, mas R$10 para ajudar na obra. Meu filho, você se lembra que Deus, ele criou todas as coisas e ele mantém todas as coisas? Se você é uma criação de Deus, quem vai cuidar de você é Deus. Você não tem que fazer as coisas do seu jeito. Nós fomos chamados para fazer as coisas do jeito de Deus. É do jeito de Deus que se faz as coisas, porque só o jeito de Deus é bom, perfeito e agradável. O jeito do homem é ruim, é imperfeito e é desagradável. Por isso, meus irmãos, seja como o sol, ilumine. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, você já parou para ficar olhando para o sol? Você fica o quê? Cego. O sol ilumina, mas ele não quer que ninguém fique olhando para ele. Assim tem que ser você também. A glória tem que ser sempre de Deus. Glória a Deus. Olha, eu não quero me gambar. Então não se gambe, meu filho. Porque eu vejo de gente que começa assim: eu não quero me gambar, mas já se gambando todo. Não se gambe, fique desgambado, né? A gente tem que fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Seja a luz, mas saiba que a luz não é sua, você recebeu do seu Criador. Glorifique a Ele com as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão para que você andasse nela, como está escrito em Efésios 2. Existem cristãos que são sol e outros que são lua, mas todos têm a mesma luz, como nós vimos. A luz que ilumina a lua é a mesma luz que ilumina o sol. Todos temos que ter a mesma luz. Se você quer levar o Evangelho para os perdidos, não adultere o Evangelho. Ah não, mas se eu não mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quem é que vem? Quem Deus quiser. Quem Deus quiser, vem. Mas é porque assim, eu queria ver quantidade. Meu filho, se você quer ver quantidade de gente, vá para o Bavi. Lá vai ter gente, viu? Porque eu soube aí que tem gente aí que já está se programando desde hoje. Diz que o Bavi ainda é mês que vem, né? Cadê Renê? Renê não está aqui hoje. Se ele tivesse, ele sabia a data. Então, se você quer ver muita gente, meu filho, a igreja bíblica, a pegada não é essa. Deus pode e vai produzir muitos avivamentos em momentos específicos da história. Mas a nossa realidade é que poucos são os que são salvos. Essa é a realidade das Escrituras. Mas isso não significa que a gente não vai perdoar, que a gente não vai amar e que a gente não vai continuar a pregar. O que eu quero que mude é o foco. O nosso foco não é encher a igreja. O nosso foco é pregar o Evangelho que salva. Porque o falso Evangelho não salva ninguém. E já começa com um condenado pregando para condenados. Porque é isso que são os pregadores do falso Evangelho. São enganadores que estão enganando e sendo enganados. Por isso, meus irmãos, continuemos. E houve tarde e manhã do 4º dia. Eu não sei se vocês sabem, em homenagem à criação de Deus, em 6 dias, no 7º ele descansou. O culto hoje vai ter 6 horas, no 7º a gente vai descansar. Amém? Todos estão preparados para isso? Graças a Deus. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes,
E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e da terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã do quinto dia. Meus irmãos, sabe algo que chama a minha atenção aqui? Está escrito que Deus fez essas coisas e Ele mandou que eles povoassem segundo as suas espécies. Hoje em dia a gente está sendo tentado a dizer que, olha, você é que escolhe o seu gênero. Em determinados países chamados evoluídos, que de evoluídos não tem nada, porque a gente só evolui para perto de Deus. À medida que o homem se afasta de Deus, ele está desevoluindo. Mas existem países onde você não chama mais as pessoas de senhores e senhoras. Eles estão querendo inventar, ou já inventaram, é porque foge a memória, eu tinha estudado isso. Eles querem tirar o gênero. Existem escolas que não estão mais escrevendo aluno e aluna no cabeçalho, é alunx. No lugar do O e do A é um X. Porque agora você escolhe quem você é. É mesmo? Quer dizer que agora um médico que se dizia cristão, ele fez 200 cirurgias de mudança de sexo lá eu acho que não sei se foi Indonésia, lá para aquela região lá, e ele disse que estava ajudando a Deus, porque aquele pessoal estava nascendo homem, mas na verdade eles eram mulheres por dentro. Então ele estava ajudando a Deus, fazendo a mudança de alteração de sexo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não fez nada imperfeito. Aleluia. Tudo que Deus fez foi perfeito. Quem estragou foi o homem. Olha, meus irmãos, recentemente eu levei meu filho para ver um filme. E o filme que ele queria ver era um filme de negócio de dinossauro. Era o Jurassic World. E nesse filme tem uma parte interessante. Os cientistas criaram os dinossauros, recriaram os dinossauros lá, mas disseram assim: não, esses dinossauros comuns, o povo já não fica mais, sabe, curioso para ver. O povo quer ver um dinossauro novo, sabe? O povo não fica mais, vendo um tiranossauro, vendo um velociraptor, já virou normal, já tem Jurassic Park 1, 2 e 3, olha que bobagem. Então a gente precisa fazer uma coisa diferente. E os cientistas produziram um dinossauro chamado Indominus Rex, né? Até hoje meu filho fala dele, bichinho, olha Indominus Rex. E esse dinossauro era uma mistura de muitos outros dinossauros. E ele no final mata todo mundo, né? Até que depois vão lá e conseguem, né? Como todo filme de aventura. Veja que tudo aquilo que o homem coloca a mão suja dele. Ô pastor, minha mão não está suja não, sua mão já nasceu suja pelo pecado. Tudo aquilo que a gente toca a mão suja, a gente contamina. Sabe, de um tempo para cá eu aprendi, lendo uma revista, que se eu lavasse a minha mão 7 vezes, de 6 a 7 vezes por dia, eu ia diminuir não sei quantos % o risco de infecções. E eu procuro fazer isso. Mas meu filho, deixa eu lhe dizer, você passar o dia inteiro lavando a sua mão com detergente, água sanitária, Mrinux, Vanish, meu filho, quando você olhar para ela, está suja de novo. Porque o pecado está dentro da gente. Existe uma parte na história do povo de Israel que ela é muito forte em relação a esse pecado. Eu já contei em alguns estudos e vou contar aqui hoje de novo. Fala a respeito do momento onde a Arca da Aliança foi achada e onde o rei Davi quer trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que era o lugar dela. E ele manda sacerdotes para que tragam essa arca, mas como ele estava com pressa, a arca não estava sendo trazida como deveria. Quando Deus deu a ordem a Moisés para criar aquela arca, olha a criação, para criar aquela arca, ele mandou que colocasse naquela arca 4 argolas, 2 argolas em cada lado. Naquelas argolas deveriam passar
um pedaço de madeira, uma vara, aonde os levitas iriam levar aquela arca nos seus ombros, sem tocar nela. É assim que ela deveria ser conduzida. Mas o pessoal estava com pressa, o rei estava lá querendo, e eles colocam ela num carro de boi, numa carroça. Mas o terreno era íngreme, o carro de boi pendeu para um lado e a arca estava para cair. O sacerdote Uzá, que estava acompanhando esse retorno da arca, para que a arca não caísse no chão, ele vai lá e pega com a mão dele na arca. E o que Deus faz com ele? Mata instantaneamente. Sabe? Por quê? Porque a mão dele estava suja. Quando Deus vai se relacionar com o seu povo, Ele manda que se construa o santuário. O santuário de Deus era formado de 3 lugares, por assim dizer, o templo. Existia o pátio dos gentios, aonde as mulheres e os gentios podiam chegar até ali. Existia um lugar santo, que era onde só os homens que eram purificados podiam chegar até lá. E existia o Santíssimo Lugar, que era onde ficavam os utensílios sagrados, bem como a Arca da Aliança. E entre o Santo e o Santíssimo Lugar existia um véu bem grosso. E naquele lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de fazer vários rituais de purificação, podia entrar. Você sabe como é que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar? Uma cordinha amarrada na cintura e com sinos nos seus pés. Por quê? Porque ele tinha que entrar naquele lugar com um único propósito. Ele usava o sangue de um bezerro puro e sem mancha para aspergir os utensílios sagrados, como uma forma de agradar a Deus, para que Deus perdoasse o pecado anualmente do povo. E o sacerdote fazia aquilo. Mas, meus irmãos, por que o sininho e por que a corda? Porque se ele tivesse em pecado, se ele tivesse feito qualquer coisa de uma forma errada, ele era consumido instantaneamente, e o povo que entrasse morria todo mundo junto. Então a cordinha era: eita, ele morreu. Como é que você sabe? O sino parou de tocar. Puxa ele. Agora a gente tem que providenciar um outro sumo sacerdote. Perceba como é esse Deus. Sabe, meus irmãos, pelo fato de Deus ser tão bondoso, tão misericordioso, tão benigno, muitas vezes a gente confunde a bondade de Deus com impunidade. Deus não vai deixar ninguém impune. Deus é bondoso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também traz a correção. Deus, Ele traz destruição. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o nosso relacionamento com a criação de Deus. Nós não fomos chamados para mudar absolutamente nada nela. Nós vamos ver o nosso propósito agora. Versículo 23. E houve tarde e manhã do 5º dia, e disse Deus também: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não, o original. A gente é a cópia manchada na raiz. Sabe? O original foi feito à imagem de Deus. Mas como assim a imagem de Deus? A imagem de Deus significa que nós temos a aparência de Deus. E foram comunicados alguns atributos a nós, mas não todos os atributos. Nós não fomos criados com onisciência, não fomos criados com onipresença, não fomos criados com onipotência. Quando diz que Deus nos criou à imagem e semelhança, fala dos atributos visíveis. Fala do nosso aspecto, de ter
mente, de ver as coisas, de pensar, de andar, de fazer. Fala de você ser feito à semelhança e não igual a Deus, porque igual a Deus só tem um, que é o Filho dele, que é o mesmo em essência. Tudo aquilo que encontramos no Pai, encontramos no Filho. Tudo aquilo que possui o Filho, possui também o Pai, porque Ele e o Pai são um, nós não. Quando se é dito que somos a imagem e semelhança de Deus, mesmo Adão, ele não era igual a Deus. Ninguém é igual a Deus. Mas ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou homem e homem, mulher e mulher. Deus criou o quê? Homem e mulher. Por isso, meus irmãos, não existe Evo e não existe Ada. Existe Adão e existe Eva. Meus irmãos, o homossexualismo, ele não é o pecado, ele é um pecado. O homem foi criado para a glória de Deus, para gozar e usufruir de toda a criação que Deus o fez e alegrar com a sua presença. Se em uma pergunta, por que você foi criado e eu fui criado? Para a glória de Deus. Muitos estudiosos têm uma definição muito bonita que o homem é a coroa da criação de Deus, é a cereja do bolo. Deus foi criando todas as coisas. Você vê que ele começou com trevas. Quando ele criou os céus e a terra, existia o que? Trevas. Mas então qual é o último passo da criação de Deus? O homem. Perceba como o homem está justamente no final da criação. Mas Deus criou a gente com um propósito: glorificar a Deus. E o acontecimento que nós vamos estudar no capítulo 3 do livro de Gênesis vai mudar todo o rumo da história da humanidade. Quando o homem peca, a terra, bem como todos os seres da terra, são amaldiçoados. O último a receber o juízo é Adão. Deus começa pela serpente, depois passa por Eva, e por último pega o camarada que tinha a maior responsabilidade. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então Deus começa pela serpente, pela mulher, e chega em Adão e diz: Adão, maldito seja a terra por tua causa. Enquanto que Deus tinha criado a terra boa e tinha entregue na mão de Adão para que ele gerisse e administrasse aquela terra, agora Adão tinha pecado e a terra agora estava amaldiçoada. Perceba, meus irmãos, que o pecado é o problema do ser humano. Sim, o homossexualismo é pecado, assim como a glutonaria é pecado, como a mentira é pecado, como o assassinato é pecado, como o furto é pecado, como o roubo é pecado, como matar, como agir com violência é pecado, como desejar o mal ao semelhante é pecado, como o orgulho é pecado. O que eu não posso aceitar é olhar para determinadas coisas e dizer que porque a sociedade aceita, eu tenho que aceitar. Eu não. Se a sociedade está aceitando, eu continuo do jeito de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, como eu disse para os irmãos no começo, acreditam na evolução. Por quê? Porque hoje em dia você dizer que acredita num Deus criador significa que você não tem um intelecto muito aguçado. Mas se você for uma pessoa um pouquinho intelectualizada, assim no padrão pastor Arthur, irmão Ricardo, assim, né? Se você for nesse padrão e disser que acredita na criação, o pessoal vai dizer: rapaz, esperava mais de vocês. Já estudaram tanto. A mesma coisa em relação ao homossexualismo. Porque os atores, as atrizes, né? Todo mundo acha normal. Eu agora estou com esse negócio de Facebook aí.
O povo não gosta muito das coisas que eu posto. Eu vejo porque ninguém curte. Sabe, se Claudinha Leite tirou foto, sabe, saindo do banheiro com os cabelos tudo rupiados, todo mundo curte. Aí eu boto o versículo bíblico, ninguém curte. Graças a Deus. Né? Isso é bom pra gente ver. Mas, algum tempo atrás, colocaram um negócio do arco-íris, que era para dizer que eram contra a homofobia. Meu filho, eu também sou contra a homofobia. Eu totalmente contra. A gente não tem que tratar mal a ninguém, independentemente do pecado dessa pessoa. Agora, daí a dizer que pecado não é pecado, tem toda a diferença. Se vier de lá para cá é pecado. Vai para o inferno. Vai. Se não se arrepender, vai para o inferno. Não, mas eu conheço um pessoal que ele é assim, mas é uma pessoa boa. É mesmo. Primeiro, que eu não conheço uma pessoa que é boa. Você está conhecendo, então depois você me apresenta. E segundo, que ninguém pode agradar a Deus se viver uma vida de pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aquele que é glutão, ele precisa lutar contra os seus desejos de comer, tanto quanto o homossexual precisa lutar contra os seus desejos homossexuais. Essa ideia de que, não, porque eu vim para Jesus, como tem um pessoal que diz aí a cura homossexual, não acredito nisso não. A carne e o espírito, eles estão em luta. Se você tem problemas nessa área, você vai ter que lutar contra esses problemas. Até quando? Até quando Jesus voltar. A nossa luta contra a carne é incessante. Alguns momentos mais fortes do que outros. Você pode passar por determinados momentos onde isso já não vai te trazer tanta dor de cabeça, mas você vai ter que estar vigilante o tempo todo. Porque aquele que julga está em pé, tome cuidado para que não caia. Essa ideia de curar o Espírito Santo, eu vi um monte de gente que recebeu o Espírito Santo, não o Espírito Santo. Essa pessoa estava cheia do Espírito Santo e tempo depois, olha de novo fazendo as coisas. Eu digo, gente, não era o Espírito Santo? O Espírito Santo não faz nada pela metade, mas o Espírito sonso, esse engana um monte de gente. Então tome muito cuidado com as coisas que você ouve lá fora. Porque deixa eu lhe dizer, a maioria das igrejas está errada na maneira como trata esse assunto. A gente vê um monte de pessoas, sabe, fazendo literalmente a vontade do diabo. A gente só encontra dois grupos de pessoas na igreja evangélica hoje em dia. É o pessoal que vive brigando com os homossexuais, querendo matar eles, e outros que dizem, não tem nada demais. Meu filho, todos os dois grupos estão errados. A gente não trata mal ninguém, independentemente do pecado dele, mas pecado é pecado e tem que ser tratado como pecado. Errado. Sabe, uma dessas cantoras aí, gospel, que um monte de gente compra os CDs dela, foi dizer, eu tenho um monte de fãs que são homossexuais, são pessoas maravilhosas. Eu digo, como assim? Você é crente para dizer isso? É crente, um monte de gente segue essa pessoa. Você pegar o Facebook dela, tem que curtir. Não, gente. Sabe por que o povo tem tido essas atitudes erradas e equivocadas? Porque eles não conhecem a vontade de Deus. Os fariseus estavam agindo dessa forma. Os fariseus estavam tendo comportamentos errados. Por que eu estou falando dos fariseus? Porque os fariseus eram aqueles que deviam conhecer o comportamento certo, porque eles passavam dia e noite estudando as escrituras. Mas eles foram fazer um questionamento para Jesus, e Jesus, ao responder, ele disse, vocês estão errando duas vezes, em 2 pontos. Vocês nem conhecem as escrituras e nem conhecem o poder de Deus. Sabe, Deus criou Adão e Eva, ele os criou à sua imagem. Versículo 27, eu já estou concluindo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra,
em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Terminamos o capítulo 1 da criação de Deus. Sabe, tudo que Deus fez é muito bom. É muito bom porque Deus só faz aquilo que é bom. Mas o homem, por natureza, faz aquilo que é mal. É por isso que precisamos tomar cuidado com o que de fato nós estamos fazendo aqui. A vontade de Deus ou a vontade dos homens? Esse é o grande ponto. Muitas vezes eu sou chamado a conversar com pessoas que eu amo muito, mas essas pessoas me dão os conselhos mais diabólicos possíveis. Por que diabólico? Porque não vem de Deus. E o que não vem de Deus não é bom, por mais que pareça ser bom. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Foi dado um conselho ao homem de Deus, assim como todos os que seguem a Deus hoje devem seguir esse conselho. Não viva por vista, viva por fé. Esse é o chamado de Deus para a gente. Como eu estava dizendo, meus irmãos, eu quero concluir aqui. Nós vivemos em uma sociedade onde ninguém quer mais ter filho. Talvez você diga: não, pastor, mas aqui no Brasil tem um monte de filhos. Eu conheço gente que tem 5, 6 filhos. Agora pergunte a essa pessoa se ela queria ter pelo menos um. Essas pessoas que estão aí cheias de filhos são filhos não programados. As pessoas tiveram uma relação sexual ilícita e depois teve um filho e ainda diz: eu gosto tanto de criança. Mentira, gosta nada, nem queria. Se pudesse, meu filho, não tinha. Ninguém quer ter mais filho porque quer dar trabalho e dar despesa. Sabe por que as pessoas não querem ter filho? Porque são egoístas. Porque só se preocupam em si mesmas. Eu estou falando de mim. Antes de ter meus filhos, eu queria ter um time de futebol. Agora são 3, eu estou dizendo: Senhor, tem misericórdia. Sabe? A ideia é essa, meus irmãos. Nós não fomos criados para satisfazer a nossa própria vontade. Nós fomos criados para satisfazer a vontade de Deus para a nossa vida. Tem muita gente que diz assim: eu tenho chamado de... eu não quero casar, não quero ter filho. Meu filho, quem disse que é você que manda? E se Deus quiser que você case, que você tenha filho? Não, mas eu quero cuidar das coisas de Deus. Isso é muito bom, cuidar das coisas de Deus. Mas Pedro cuidou das coisas de Deus e ele era casado. Amém. Abraão cuidou das coisas de Deus, era casado. Davi cuidou das coisas de Deus. Sabe? Só que hoje em dia as pessoas, elas têm usado isso, até isso, e eu vejo no olho de muitas pessoas que dizem: eu quero tomar conta das coisas de Deus, por isso que eu não quero mais filho. Será que é das coisas de Deus que você quer tomar, ou é das suas coisas? Filho não é maldição não, filho é bênção. Salmo 127 é um salmo maravilhoso, que a maioria das pessoas não entende. Sabe como é que ele começa? O sentinela que vigia a cidade está vigiando sem propósito se Deus não guarda aquela cidade. É inútil você acordar de madrugada, você dormir tarde, você comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Mas esse salmo continua, e ele diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Felizes são aqueles que enchem a sua aljava com eles. Não serão envergonhados quando chamados a irem à porta da cidade. O Senhor nos criou para sermos fecundos. O Senhor nos criou para que nós dessemos origem a outros seres humanos. E isso é maravilhoso, quando procede de uma família que anda segundo os costumes de Deus. Pessoas que têm relação somente depois do casamento, pessoas que criam os seus filhos nos costumes e na admoestação do Senhor. Isso é glória para Deus.
criar os seus filhos como Deus cria vocês. Isso é glória para o Senhor, porque esse é o propósito. Eu fico imaginando Adão e Eva dizendo: a gente não quer ter filho não, filho é dor de cabeça, a gente vai passar um tempo aqui de lua de mel. Tem muita gente que diz assim: a gente só vai se casar quando a gente tiver com uma mansão, com um carro, com casa na ilha, e depois de estar viajando para a Europa, aí a gente casa. Você vai conhecer pessoas que estão noiva há 10 anos. Filho, isso não existe. Não. O cristão vive conforme a Bíblia, não vive conforme o mundo. O mundo gira em torno do mundo. O homem só se preocupa com as suas próprias satisfações. É assim que o homem natural faz. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual busca agradar a Deus. Sabe, Deus quer que eu haja como? Assim? Não, mas se eu agir desse jeito vai ser tão difícil. Não, mas eu vou agir desse jeito porque é o jeito que Deus quer para mim. É assim que Deus espera que eu haja. É assim que eu vou fazer. Por isso, meus irmãos, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem um propósito. Deus te criou com um propósito. Busque conhecer esse propósito e se agradar nele. Eu tenho certeza absoluta que você sofrerá muito menos. Meus irmãos, nós sofremos muito mais lutando contra Deus do que lutando contra o mundo. Sabe, quando a gente luta contra o mundo, a gente sofre, mas a gente tem o consolo de Deus e o poder do Deus Todo-Poderoso ao nosso favor. Mas quando a gente luta contra Deus, a gente não tem o consolo do mundo, porque o mundo não consola ninguém. E é por isso que a gente precisa olhar para o livro de Gênesis e perguntar a nós mesmos qual o propósito de Deus ter a ver me criado. Por que Deus me criou? Por que eu sou assim? Quando você tiver a resposta, você vai entender que você foi criado para a glória de Deus. E cada uma das suas características não é por acaso. Porque, por exemplo, eu tenho 1,70 m e o nosso irmão Ricardo tem 1,90 m. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Sabe? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, meus irmãos, ao olhar para a criação de toda a terra, olhe também para a sua criação. E reconheça porque Deus te criou. E viva como uma resposta viva a essa criação de Deus. Porque, como nós aprendemos, toda a criação obedeceu a Deus. Deus disse: olha o mar, até ali, terra seca aqui, aves do céu façam isso, olha, eu quero árvores ali, e tudo foi feito segundo a sua palavra. E Deus cria um homem, e Ele dá a sua palavra para o homem, só que o homem nem conhece, nem quer conhecer, e tem raiva de quem conhece. Não vem para cá com esse negócio de evangelho, não. Não, meus irmãos, a gente vai sim, porque a gente acredita que esse é o nosso propósito. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, nos aproximar cada vez mais dele, na certeza que assim como a gente se achega a ele, ele se achega a nós também. Que nós passemos essa semana que se inicia no dia de hoje, redescobrindo quem nós somos e o Deus que nós servimos. Vamos orar.